Nós leremos Efésios, capítulo 4, versículo 31, até ao capítulo... Eu quero, na verdade, propor que nós leiamos do verso 30 até o capítulo 5, verso 2, e que nós leiamos a uma só voz. Efésios 4, 30 ao capítulo 5, verso 2. Vamos ler juntos? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Nosso irmão Duílio já orou pela mensagem. Eu quero começar, meus irmãos, falando sobre o dever e a importância de nós aprendermos a dar e receber perdão. O dever e a necessidade de ser perdoado. Timothy Lane e Paul Tripp escreveram um livro intitulado Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. E nesse livro eles nos lembram que por causa da corrupção ainda restante em nós, em todos os nossos relacionamentos é inevitável que pequemos e soframos os efeitos dos pecados de outros. E por causa disso, meus irmãos, todo relacionamento traz o desafio, a necessidade e a oportunidade de praticar o perdão. Contudo, não raramente, apesar de sabermos disso, nós preferimos acertar as contas ou ignorar a ofensa. E quando nós rejeitamos a oportunidade para perdoar ou para pedir perdão, o nosso relacionamento sofre, nós sofremos, os nossos queridos sofrem, nós não ficamos felizes, embora haja um certo prazer na vingança e um certo prazer na ira, mas é um prazer passageiro ao qual vão se seguir sentimentos de culpa, de amargura, de angústia, e então a gente vai semeando a nossa infelicidade e a infelicidade de outros. Por outro lado, quando nós praticamos o perdão, quando nós decidimos praticar o perdão verdadeiro, o relacionamento não só pode ser restaurado, como também pode progredir rumo à maturidade. Quando nós trabalhamos e aprendemos a trabalhar o perdão, não apenas o relacionamento que estava quebrado, não apenas essa relação que estava fraturada, pode se refazer, como ela pode se tornar mais forte, como um osso, quando fraturado, que fica calcificado. Então não precisa voltar a ser como antes, mas é possível voltar a ser melhor do que antes. E os mesmos autores que eu citei, eles observam também que muitas questões povoam a nossa mente quando o assunto é perdão. Então eles falam de várias questões que muitas vezes povoam a nossa mente quando o assunto é perdão. Só um pouquinho aqui que ele não está... Ok. Primeiro, como que um relacionamento pode ser restaurado e se tornar mais sólido depois de ofensas, de mágoas, de feridas feitas mutuamente? Ou como eu posso perdoar sem fazer de conta que aquilo que a pessoa fez não foi grave? Onde eu posso encontrar o desejo para perdoar ou para pedir perdão? Afinal de contas, o que é perdão? Será que eu de fato perdoei aquilo que eu disse que perdoei? Porque ainda dói quando eu penso naquilo. Por outro lado, os autores observam que, ao mesmo tempo em que nós fazemos estas perguntas, nós não nos dispomos a perdoar naquelas áreas em que nós entendemos de maneira simples em que consiste o perdão. Ou seja,
é muito comum nós fazermos esses questionamentos e nos escondermos atrás deles para não perdoar. Ao mesmo tempo que nós fazemos tantas questões sobre perdão, ele é uma das atividades menos praticadas na comunidade cristã. E isso quando é praticada, dizem os autores. Mas a questão é que nós sabemos que o perdão é ordenado por Deus. E ele é ordenado por Deus como uma prática cotidiana. Nós somos ordenados a perdoar sempre, a perdoar continuamente, a perdoar diariamente. Nós acabamos de ler que nós não devemos ter em nosso coração amargura, cólera, ira, gritaria, etc. E expressar isso em gritaria, blasfêmia e toda malícia. E ele diz, quando ele diz longe de vós, ele usa um termo, uma expressão que traz a ideia de uma sujeira, de uma imundícia que deve nos causar repugnância e nojo e que devemos jogar para longe de nós ou tirar de nós. Como quando você tem alguma coisa que lhe sujou e você tem nojo daquilo e você quer se lavar, ou então se é alguma roupa você quer tirá-la e jogá-la logo, porque você tem nojo daquilo. O que Deus está dizendo é que nós devemos ter nojo da amargura, da cólera, da ira e etc. Então, quando ele diz, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, ele está dizendo que deve ser uma ação contínua. E quando ele diz, e andai em amor, o verbo andar descreve um comportamento, um hábito. Então, deve ser algo costumeiro nosso, como comer e dormir. E nós devemos andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si por nós, a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E aqui vai um primeiro princípio que não está no slide, porque me ocorreu agora. Ok? Perdoar é um ato sacrificial de culto a Deus. Vou repetir. Perdoar é um ato sacrificial de culto a Deus. Observe quem é o modelo do perdão. Como Deus em Cristo vos perdoou. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. É interessante que Paulo está falando das relações entre nós. Ele está falando de perdoar uns aos outros, mas ele está dizendo que quando Cristo nos perdoou e se deu por nós, ele fez isto antes de tudo como um ato de culto e oferta a Deus. Antes de se oferecer por nós, Cristo se ofereceu a Deus. Então, ele se ofereceu a Deus por nós. A oferta de Cristo foi, em primeiro lugar, para satisfazer a justiça de Deus. Então, quando você perdoa, você está oferecendo a Deus um sacrifício de aroma suave, um culto. E é sacrifício porque envolve dor, envolve ferida, envolve peso, mas é algo que agrada a Deus, porque remete ao seu Filho que se deu por nós. Então é por isso, meus irmãos, que conforme nós temos a parábola do credor incompassivo que nós conhecemos, né? De Mateus capítulo 18, 21 a 35, nós não vamos ler lá, mas é só para você anotar. Aquela parábola mostra que aquele que não perdoa demonstra que não compreendeu o perdão de Deus. Você conhece a história. O homem devia 10 mil talentos para um rei. E ele disse, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não tinha condições de pagar. Ele não tinha condição. Um talento valia 6 mil denários. Um denário era a diária de um trabalhador. Então, um talento valia 6 mil diárias do trabalhador. Multiplique aí e você vai saber quantos anos o trabalhador tinha que trabalhar, né, para que ele conseguisse um talento. Ele devia 10 mil talentos. Eram 6 milhões de denários. 6 milhões de denários. Então, só que ele não tinha com que pagar. Mas ele diz, olha, eu vou te pagar. Mas ele não tinha com que pagar. E o rei então perdoou aquela dívida. Simplesmente perdoou. Mas ele não tinha mal saído da presença do rei.
do julgamento, e ele encontrou um conservo que devia 100 denários para ele. E diz a Bíblia, diz o Senhor Jesus, que ele agarrou o homem pelo colarinho, pela gola, pelas vestes, e o sufocava, pretérito imperfeito, pode conferir no texto. Significa que ele ficou sufocando por um tempo. Ele não só disse assim, paga a minha dívida, não, ele pegou o sujeito, ele imprensou na parede, ele sufocou, quase enforcando, dizendo, paga-me o que me deves. E o homem falou a mesma coisa que ele falou para o rei, seja paciente. Ele disse, não, e lançou à prisão. Aí disseram para o rei disse, servo mau, eu te perdoei aquela dívida. Ou seja, você esqueceu, você não tem noção do que eu fiz com você? Pois entregue esse homem agora aos verdugos, e ele não sairá da prisão até que pague o último centavo. E sabe como alguém pagava uma dívida quando não tinha com que pagar? Uma das formas era servir como escravo, mas outra forma era pagar em chicotada. E os verdugos são os torturadores, são os chicoteadores. Ele ia pagar em chicotada. Imagine 10 mil talentos em chicotada. Jesus conclui a parábola dizendo, irmão, preste atenção, que isso é sério. Assim também o vosso Pai, ele está falando para discípulos, celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, essa é uma parábola pesada. E foi logo depois de Pedro perguntar, Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Até 7 vezes? Já sabemos que os rabinos diziam que até 3 vezes a gente pode perdoar, na 4ª vez não precisa mais. E 3 já era um número que daria a ideia de perfeição, era um número divino. 7 também era um número de perfeição. Pedro está sendo mais generoso do que os rabinos da sua época. Mas Jesus acrescenta peso, Jesus sobe o sarrafo e diz, não é até 7 não, é até 70 vezes 7. E não é para você fazer matemática, mas é para você entender. É muito mais perfeito, muito mais contínuo, muito mais abrangente, Pedro, do que você está pensando. É sempre. É isto que Jesus está dizendo. Então, aquele que não perdoa demonstra que não compreendeu o perdão de Deus. E também a falha em perdoar, meus irmãos, pode ser um sinal de que a pessoa não seja regenerada. Pode ser um sinal de que essa pessoa ela não seja regenerada. Porque nós precisamos perdoar uns aos outros. O Senhor Jesus nos mostra porque quão conscientes nós estamos, quão mais conscientes nós estamos de que fomos perdoados, de que os nossos pecados foram perdoados e de que nós não merecíamos e que a nossa dívida era impagável, mas nós estamos dispostos. Jesus disse na oração do Pai Nosso, em Mateus 6,14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, muitos crentes sofrem por situações e não sabem que isto é por causa de mágoas não tratadas, de ofensas não perdoadas. Mas apesar de sabermos disso, meus irmãos, nós damos muitas desculpas para não perdoar. São muitas as desculpas para não perdoar. E no livro Aconselhamento Bíblico Cristocêntrico, James MacDonald e Garrett Higby, eles apresentam 5 desculpas que nós usamos frequentemente para perdoar e rapidamente respondem a essas desculpas, e eu quero tratar delas aqui. Eu gostaria de dizer que essa é a primeira parte, e amanhã de manhã, se o Senhor Deus quiser, nós traremos a segunda parte desse assunto de perdoar, de aprender a perdoar e a conceder perdão. A primeira desculpa que às vezes a gente traz pastor, não dá não, esse aí não dá. Olha, foi muito grave. Foi muito grave o que ele fez. Foi muito grave o que ela fez. Não dá. Eu não posso perdoar isso. Veja, eu não posso, mas lembra, o que significa, o que o teu coração está dizendo é eu não
Quero. Você é livre agente. Eu não posso perdoar isso porque é grande demais. Esse pensamento, meus irmãos, ignora que quanto maior a mágoa, na verdade, mais razão você tem para perdoar. E menos você deveria carregar essa mágoa autodestrutiva. E o raciocínio dos autores, de MacDonald e Higby, é o seguinte: se você não consegue perdoar e você acha que é grande demais, então você vai carregar uma grande mágoa por todo esse tempo. E você vai carregar mais sofrimento, na verdade. Esse é o ponto. Então, se é grande demais, muito mais você tem a perdoar. E também porque, o que é o perdão? O perdão é você cancelar a dívida. E o perdão é um ato de graça. É uma manifestação de graça, de misericórdia, de compaixão. Então, na verdade, quanto maior é a dívida, maior é a compaixão demonstrada, maior é a graça. E aí você ilustra corretamente o Evangelho que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós temos, o perdão é uma manifestação clara, uma encarnação do Evangelho. Os autores eles arrazoam da seguinte maneira: perdão custa caro, mas não perdoar custa mais ainda. Não importa de que lado você analise a questão. O perdão tem seu preço, veja, seja perdoando ou não perdoando, o perdão tem seu preço. Cancelar uma dívida e absorver os custos dói, admitem os autores. Dói. Mas a parábola do credor incompassivo, ela nos mostra que não perdoar também tem seu preço. E este é mais alto do que o cobrado pelo perdão, pode ter certeza. Não perdoar, entenda isso, o ato de não perdoar cobra um preço mais alto do que o perdão. Entenda isso. É nesse ponto que nós precisamos permitir que a verdade vença os nossos sentimentos. Já que muitas vezes ficar remoendo uma ofensa pode nos fazer sentir bem em algum momento. Porque, de certa maneira, alimenta o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa sede pecaminosa de vingança. Então, independentemente da sua escolha, você precisa entender que você terá de pagar um preço. Se você perdoar, você vai ter que pagar um preço. Mas se você não perdoar, você vai pagar um preço também. E esse preço é maior. Você vai entristecer o Espírito de Deus. Por isso que eu quis ler o verso 30 primeiro. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aí vem a pergunta: qual é o preço que você está disposto a pagar? A segunda desculpa que muitas vezes a gente dá é que o tempo vai curar a ferida. Não, pastor, agora não dá não. Deixa passar, com o tempo eu vou perdoar. Veja, embora Deus use o tempo como seu instrumento de trabalho, o tempo por si só não cura nada. Se você não perdoar o ofensor, mesmo depois de um tempo, mesmo depois de você ter se afastado dele, quando você cruzar com essa pessoa, você vai descobrir que o seu ferimento estará tão doloroso e doente como sempre foi. Este é o ponto. Nós precisamos entender isso. Você acha que esqueceu, mas com o tempo você vai perceber, em um momento ou outro, que não. Uma terceira desculpa que muitas vezes damos para não perdoar é: olha, eu até estou disposto a perdoar, mas só quando a pessoa disser que está arrependida. Enquanto ela não se arrepender, pastor, eu não perdoo. Irmãos, isto pode ser um ato legítimo se cumprir o processo de Mateus 18. Mas quem diz não é você, é a igreja. Você considera, mas por causa da declaração oficial da igreja. Mas a Escritura não diz isso. Nós vamos tratar disso
possivelmente amanhã. Há uma situação em que você você exige arrependimento para perdoar. Há uma situação que, mesmo não havendo arrependimento, você deve perdoar, mas a gente possivelmente vai tratar isso amanhã, se eu não estou enganado, tá? Então, quando você diz, olha, eu não vou perdoar, às vezes nem é isso. Às vezes até a pessoa revela ou expressa arrependimento, pelo menos verbalmente, mas você diz, não, eu não vou perdoar não, porque eu não acredito que ela está arrependida. E você só não acredita, você não tem nenhuma razão ou nenhuma base, exceto as vozes da sua cabeça. Com base em quê? Você está dizendo que a pessoa não está arrependida. Eu não acredito no arrependimento dela. Então você é o juiz final. Além disso, meus irmãos, quando você diz, olha, eu só vou perdoar quando a pessoa disser que está arrependida, isso quer dizer que até que isso aconteça, você vai levar o rancor consigo por onde quer que você vá. É isso? Ou seja, até que ela se arrependa, eu vou guardar esse rancor comigo. Eu vou levar esse veneno no meu coração. É isso que você está falando. Quarta desculpa. Eu não posso perdoar porque eu não consigo esquecer o que ele me fez ou ela me fez. Aí está ela porque os autores estão colocando a pessoa, né? Eu não consigo esquecer, pastor. Toda vez que eu vejo a pessoa, eu me lembro, eu não consigo me desvencilhar. Na verdade, queridos, o raciocínio é o contrário, isso é um sofisma. O raciocínio é diferente. Na verdade, você não poderá esquecer enquanto você não estiver disposto a perdoar. Você diz que não perdoa porque você não esquece, mas na verdade você não esquece porque não perdoa. A gente vai amanhã, vai reafirmar isso, que embora nem sempre isso aconteça, mas normalmente os sentimentos se seguem à decisão de perdoar. Às vezes depois de um tempo, depois de uma luta, mas nunca antes desse perdão. Então você precisa entender que essa é uma desculpa esfarrapada, é uma desculpa que não justifica. E em quinto e último lugar, você pode ter a desculpa, mas se eu perdoar, a pessoa vai fazer de novo, pastor. Aquilo já fez várias vezes, então eu vou perdoar para quê? Então, o ponto que os autores que eu já citei, eles contra-argumentam é que a possibilidade muito concreta de outra ofensa, que é o que você está considerando, ele vai pecar de novo, deveria ser um enorme motivo para você se livrar da primeira perdoando, não é não? Se você não quer perdoar porque a pessoa vai cometer de novo, você vai acumular duas mágoas e vai sofrer duas vezes. Então, este é o ponto. Caso contrário, se você não perdoar, você vai ficar mais sobrecarregado com o peso acumulado das ofensas. Então, de novo, é um sofisma. Ok? Então, sobre isso, C.S. Lewis, que comenta a parábola do credor incompassivo, ele diz o seguinte: perdoar as incessantes provocações da vida diária, continuar perdoando a sogra mandona, o marido briguento, a esposa resmungona, a filha egoísta, o filho enganador. Como podemos fazê-lo? Somente, penso eu, lembrando-nos do nosso próprio mal e das nossas orações toda noite quando dizemos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Irmão, se você tem mágoa, como é que você vai orar? Ah, pastor, por isso que eu me lembro que eu fui visitar uma senhora e ela falou de uma mágoa que ela tinha. Ela não era da igreja, né? Eu estava evangelizando, eu e ele, lá em Caracaraí. E ela tinha muita mágoa do marido. E ela disse, olha, não, eu acho que não era do marido, não, era uma outra pessoa. Mas, eu fui lá na igreja rezar. E quando eu rezei o Pai Nosso, pastor, naquela hora que eu cheguei no... Ela era católica, né? Na hora que eu cheguei no perdoa nossas ofensas, que é a versão católica, aí eu parei, porque eu não perdoei aquela pessoa.
Eu falei, a senhora tem razão. E aí eu comecei a pregar o evangelho para ela. Mas tem muito crente que faz pior. Porque, preste atenção, irmão. Mesmo que você não diga as palavras, toda vez que você pede perdão para Deus, o parâmetro é aquele. Entendeu? Toda vez que você chega pedindo perdão para Deus, o parâmetro está lá. Porque você só pode pedir uma coisa para Deus com base nos princípios da Escritura. E a base bíblica para você pedir perdão para Deus é esta: Senhor, perdoa-me como eu perdoo os meus devedores. Então, C.S. Lewis continua dizendo: o perdão nos é oferecido somente nesses termos. Recusá-lo significa recusar a misericórdia de Deus para conosco. Presta atenção. Quando você não perdoa e você vai lá e pede perdão a Deus, no fundo você está recusando a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus está estabelecendo termos. Ah, mas misericórdia é um ato imerecido. É verdade. Até o fato de você perdoar o outro não te torna merecedor do perdão de Deus. O que te torna merecedor, entre aspas, do perdão de Deus é o fato de Cristo ter merecido esse perdão por você, morrendo em seu lugar. Mas o fato de não perdoar bloqueia o perdão de Deus. Então, C.S. Lewis disse, recusá-lo significa recusar a misericórdia de Deus para conosco. Não há o menor indício de que exista alguma exceção e Deus está falando a sério. Nesse estudo, meus irmãos, nós tentaremos exatamente responder as seguintes, ou nessa palestra, as seguintes perguntas. O que significa perdoar? E segundo, como a Escritura nos mostra que devemos proceder quanto a dar e receber perdão. Esta noite eu quero tratar apenas da primeira parte, eu não quero cansá-los. O que significa perdoar? Mas já vai muito nos falar quando nós entendermos o que é perdão. E amanhã, com a graça de Deus, nós queremos falar sobre como nós devemos proceder no que diz respeito tanto a dar como a receber perdão. Então, irmão, preste bem atenção e aplique isso à sua vida. Não faça ouvidos moucos, não endureça o seu coração. E se você tem mágoa contra alguém, deixe a palavra de Deus quebrar o seu coração. Não endureça o coração para a palavra de Deus. Então eu quero tratar da compreensão do perdão bíblico. O que é o perdão bíblico? E eu quero começar com o que o perdão não significa. E aí talvez desmistificar algumas más compreensões do verdadeiro perdão. Então é isso que nós vamos ver. O que o perdão não significa. Primeiro, não significa esquecer a ofensa. Não significa esquecer a ofensa. Algumas pessoas usam o texto de Hebreus e de Jeremias 31, Hebreus 8 e Jeremias 31, onde o Senhor diz das suas iniquidades, porque eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não mais me lembrarei. Nós sabemos que não é que Deus tem amnésia. Não é isto. Deus não esqueceu o que a gente fez. O que Deus está falando é, aquilo não vai mais provocar a minha ira, porque a minha ira já foi derramada sobre o meu filho. É esta a ideia de esquecer. Mas não significa esquecer no sentido de que você nunca mais... Até às vezes acontece mesmo. Deus faz isso. Às vezes você até diz, não, eu nem estava lembrado disso que você fez, quando a pessoa vem pedir perdão, né? Isso pode até acontecer, mas perdoar não significa esquecer. Eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer. Abra sua Bíblia em Gênesis 50, 19 e 20. E vamos ler esse texto. Gênesis 50, 19 e 20. Nós já o lemos. Lembra que José agora está numa posição de poder. Ele poderia se vingar dos seus irmãos que queriam matá-lo, depois o venderam como escravo. E ele passou muita tribulação lá no Egito, foi para a prisão, serviu como escravo. Depois foi esquecido por um homem a quem ele ajudou na prisão por 2 anos. E ele passou aí por volta de uns 10 anos, 10 a 13 anos nesse sofrimento, até chegar a essa posição. E agora os seus irmãos aparecem diante dele. E ele não esqueceu, aliás, ele tem uma luta no interior. Mas olha o que José diz no final. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 50, 19 a 21. Eles
pediram perdão, eles vieram, se prostraram diante dele, e ele diz: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? O que é que José está ensinando aqui? A vingança pertence a Deus. Não é meu papel vingar. Mesmo que eu tenha poder para fazer isso, mesmo que eu seja o grão-vizir do Egito, não estou no lugar de Deus. Segundo, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. José esqueceu? Não. José não diz: não, que é isso, nem lembrei disso. Vocês pecaram contra mim. Veja, José está lembrando. José perdoa seus irmãos, embora não tivesse esquecido. Consequentemente, meus irmãos, o perdão não é afirmado no sentimento. Os sentimentos, eles nem sempre acompanham a obediência a Deus. Carlos Souza disse isso numa palestra na conferência de aconselhamento bíblico. Não sei se as palavras são dele, mas foi ele que colocou isso, né, que falou isso. Então, os sentimentos nem sempre acompanham a obediência a Deus. Grava isso, crente. Perdoar não significa esquecer a ofensa. Você declara perdão e ainda pode sentir por um tempo e às vezes por muito tempo. Pastor, então eu não perdoei. Calma, nós temos 2 palestras para explicar. Mas o ponto é esse: os sentimentos nem sempre acompanham a obediência a Deus. Por outro lado, como observou John MacArthur, né, aqueles que perdoam, mesmo que lhes seja difícil, invariavelmente descobrem que as emoções apropriadas se seguirão. Talvez não de imediato, mas invariavelmente vão se seguir. Se você cumprir as ordens de Cristo, disse MacArthur, a sua ira eventualmente dará lugar à mansidão, a frustração será vencida pela paz e a ansiedade sucumbirá à calma. Veja, a ira, frustração e ansiedade. Isso causa alegria ou causa sofrimento? Mas essas coisas, elas existem quando você não perdoa. Então tem muita gente doente, meus irmãos, gente ansiosa, gente que não tem paz, gente que não consegue dormir, porque não consegue lidar com as suas mágoas, com as ofensas. Gente que já traz uma mágoa crônica no coração e só precisa de um bode expiatório para estourar de repente. São aquelas pessoas que se exasperam com facilidade, iracundas. E elas não são felizes, sem dúvida nenhuma. Então, perdoar não significa esquecer a ofensa. Em segundo lugar, perdoar também não significa negar o pecado que o outro cometeu, ou negar a dor. Desculpe, eu passei. Está ali. Negar o pecado ou negar a dor. Você pode ter de lamentar a perda, você pode ter de chorar a perda. Este é o ponto. De novo é MacArthur que fala isso. Na verdade é MacDonald e Higby que falam isso. Porque a citação de MacArthur é do livro dele sobre aconselhamento cristocêntrico. Mas eles dizem o seguinte: você pode ter que lamentar a perda, presta atenção, irmão. Depois que você perdoou, é possível que você tenha que lamentar a perda, chorar sobre as consequências e suportar o peso por anos. Sim, eu estou falando de grandes mágoas. Às vezes a gente acha que a nossa mágoa é grande até a gente conhecer uma história horrível. Então perdoar não é negar a dor. Mas o que você deve fazer? Entregue o assunto àquele que julga com justiça. Aquele que julga retamente. Perdoar não remove necessariamente todas as consequências da ofensa. Ou seja, você pode perdoar algo e ainda ter que sofrer com as consequências daquilo que você sofreu no passado. Entendeu? Então perdoar realmente não é algo que num primeiro momento necessariamente traz alívio. Nós precisamos entender isso, por isso que é sacrificial. Terceiro lugar, perdoar não significa
fazer concessões. Agora preste bem atenção, porque tem gente que diz que perdoou, mas faz concessões. E aí tem um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, né? Um exemplo que os autores colocam. Eu estou, na verdade, adaptando esses aspectos aí. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um pai pode perdoar o filho que torrou o limite do cartão de crédito, trazendo prejuízos à família. Ele pode perdoar, deve perdoar? Deve. Mas ele deve entregar o cartão de crédito de novo na mão dele? Não. Entendeu? Tem pai que passa a mão na cabeça do filho. Né? Tem gente que passa a mão na cabeça, pai ou mãe. Não, bichinho, olha, eu vou perdoar. Não só perdoa, como põe na mão dele a arma para ele fazer a mesma besteira. Perdoar não é isso. Não é fazer concessões. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Porque tem gente que confunde. E aí o sujeito age responsavelmente, você fica sempre, né? Também não significa tirar a responsabilidade daquele que causou o dano. Sem dúvida, de alguma forma, aquele que perdoa assume algum dano, sem dúvida. A tristeza, a frustração. Mas há situações nas quais o outro pode e deve reparar. E aí, de novo, vou dar o exemplo, né, daquele filho irresponsável. Por exemplo, os pais cujo filho irresponsável destruiu o carro da família numa direção perigosa podem e devem perdoá-lo e ainda assim podem exigir que ele arranje um emprego, que ele ajude a pagar o prejuízo. Ok? Então, filho, deu uma bronca, eu não vou ficar trombudo o dia todo com ele, mas eu agora é o seguinte, você tem que arcar com prejuízo, pelo menos nos ajudar. Então você tem que, e se já tem um emprego, você vai tirar tanto do seu salário por tantos meses e vai pagar o prejuízo do carro. Ok? Então perdoar não é tirar a responsabilidade. Você até precisa exigir, dependendo do tipo de relação, que haja uma reparação de dano. Mas não é verdade que existem coisas que não tem o que fazer para reparar? Tem coisas que a gente sofre que não tem o que fazer para reparar. E aí, nesse caso, você tem que perdoar a si mesmo. Mas há situações em que a reparação é necessária. Principalmente com respeito àqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Ok? Este é o ponto. Então, por exemplo, você tem um filho e ele cometeu um crime. Você pode perdoá-lo por isso, mas ele tem que pagar pelo crime. Ele tem que, inclusive, cumprir as suas obrigações no que diz respeito à lei. Então, perdoar não é que você vai livrar o filho da cadeia. É que você vai visitá-lo na cadeia. E eu estou colocando num exemplo extremo. Você vai visitá-lo na cadeia, orar por ele. Né? Mas você vai dizer, não, você precisa pagar por isso. Certo? Então, não significa tirar a responsabilidade. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. José está responsabilizando. Nem Deus nos tira a responsabilidade pelo que nós fizemos. O que Jesus leva com respeito à culpa é a penalidade. Mas eu continuo sendo responsável pelo meu pecado. Eu não sou responsável pela minha salvação. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Ok? Em quinto lugar, perdoar não significa se expor a novas ofensas. Tem pessoas, por exemplo, que se submetem a uma relação abusiva, de violência, por exemplo. E, às vezes, tem crentes que dão conselhos maus, errados. Por exemplo, a mulher apanha do marido, é espancada pelo marido continuamente. Olha, perdoe o seu marido, continue se submetendo a ele. Não, você não tem que se submeter ao crime. De jeito nenhum. Certo? Você deve perdoar. Há um processo de perdoar nisso. Mas você não deve se expor a novas ofensas. Então, uma mulher pode perdoar um marido abusivo e violento e ainda assim ela pode tomar providências para que isso não se repita. Ir à delegacia, por exemplo. É claro que eu sei
que não existe só violência masculina, existe também violência feminina, e o mesmo vale para os homens, embora isso seja subnotificado. Tem um livro que eu não sei se é mais editado, intitulado... agora eu esqueci. Eu lembro do subtítulo: A Violência Doméstica da Mulher contra o Homem. Belas e Feras. É de uma advogada mineira, foi produção independente. É muito interessante o livro. Se você colocar Belas e Feras, talvez você ache aí na internet, é produção independente. E é uma mulher. Inclusive ela defende homens de situações de violência, falsa acusação de estupro, abuso. Porém, por o homem ser mais forte, ocorre normalmente a violência masculina trazendo danos de maneira mais frequente. E o mais forte fisicamente prevalece, certo? MacDonald e Higby, eles usam outro exemplo interessante, né? Eles dizem assim: imagine que seu pai, agora tratando de um filho, imagine que seu pai seja um homem irritado, violento e que o machuca quando está bêbado. Você pode perdoá-lo por suas ações e, ao mesmo tempo, recusar seu convite para uma festa de Ano Novo. Você não tem de se arriscar novamente para perdoar. Você pode perdoar, mas não, pai. Não, porque eu já sei o que vai acontecer. Ok? Então, entendemos aqui o que o perdão não significa e desmistificamos a noção de perdão que muitos têm, porque muitos entendem que perdoar é se expor a novos perigos. Se a pessoa tem um comportamento... Eu me lembro de ter visitado um senhor, um irmão, um crente, cujo filho, ele tinha pelo menos 2 filhos e 2 filhas, se não estou enganado, 2 filhos e 3 filhas, 5 filhos. E um dos seus filhos começou a se envolver com drogas. E ele começou a ser perigoso para a família. Um dia, muito drogado, ele chegou em casa e pegou não me lembro agora se foi um teçado ou um machado, mas eu acho que foi um machado, algum instrumento desses de trabalho braçal, e partiu para cima da sua mãe. E eu disse para o homem, eu li um texto com ele, que está em Êxodo, eu peço que você abra lá. Êxodo capítulo 32. Quando o povo de Israel pecou no caso do bezerro de ouro, você tem que ter a noção de que havia algumas pessoas que lideraram isso. E esses que lideraram foram os que morreram. Quando Moisés viu que o povo estava desenfreado, lá no verso 25, Êxodo 32, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, todos os da mesma tribo que ele, que mais tarde seria a tribo sacerdotal, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Imagine se você estivesse naquela época, hein? Lá, e você fosse da tribo de Levi. Cada um cinja a espada sobre o lado, põe a espada na bainha, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E agora? Se você estivesse lá. Ele está dizendo: passa e torne a passar. E mate. Cada um a seu irmão, cada um a seu vizinho, cada um a seu amigo. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo, da igreja naquele dia, da igreja, uns 3.000 homens. Por quê? Porque Moisés dissera: consagrai-vos hoje a quem? Ao Senhor, cada um contra seu filho e contra seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Então, aqui está falando, bom, é claro que nós não aplicamos este texto hoje da mesma maneira. Nós não vivemos uma teocracia no que diz respeito à nossa nação. E Deus não exige isso de nós mais. Mas como aplicamos isto? Aplicamos por meio da disciplina. Meu filho pecou, o pecado é grave, eu estou disposto a perdoá-lo, mas ele é membro da igreja, ele deve satisfações à igreja, eu devo levá-lo ao conselho, eu devo denunciá-lo ao conselho. E se ele não se arrepender, ele tem que ser considerado gentil e publicano. Então,
Veja, você pode perdoar em um sentido, mas você tem que cumprir aí todo o processo que Jesus ensinou. E nesse caso é de não perdoar, por causa de toda a instância que você seguiu. Bem, mas eu li esse texto com o irmão e eu falei, olha, por mais duro que possa parecer, meu irmão, eu sofro com o irmão a sua dor. Mas o seu filho se tornou um membro em estado de necrose no corpo da sua família. Se ele está oferecendo perigo para todos os demais membros, irmão, mande-o embora. Ele era maior de idade. Por mais duro que possa parecer, consagre-se ao Senhor contra o seu filho, porque o Senhor vai ter outra desgraça. Você pode dizer, mas ele já está em desgraça, e vão ser 2, 3, talvez que o Senhor vai perder. O irmão precisa falar, graças ao Senhor Deus, aquele rapaz depois morreu em Cristo. Morreu cedo, aliás. Teve uma doença mortal, uma doença letal, e morreu, mas morreu em Cristo. O Senhor o levou, o converteu e o levou. Mas o ponto aqui é que nós precisamos entender que o que perdão não significa. Então, tendo entendido isso, vamos agora ao que o perdão significa, né? O que significa o perdão? E aí eu trago aqui esta definição, que é de Chris Brown, num livro em inglês, que na verdade foi traduzido pela ABCB e é citado na apostila de aconselhamento. Eu gostei desse conceito. Ele diz assim: perdão é um comprometimento por parte do ofendido de perdoar graciosamente o arrependido de obrigação moral e assim ficar reconciliado com aquela pessoa, mesmo que todas as consequências não sejam necessariamente eliminadas. Então presta atenção. Primeiro, perdão é um comprometimento, é um compromisso. Antes de um sentimento crente, perdão é um compromisso. Você se compromete. Você foi ofendido e se compromete a perdoar graciosamente. É gratuito, não é merecido. E como é que você perdoa? Você o dispensa de qualquer obrigação moral para com você. No sentido de que eu não vou mais te tratar como eu deveria te tratar por causa do que você me fez. E aí você se reconcilia com aquela pessoa, mesmo que nem todas as consequências do dano que ele lhe causou sejam eliminadas, e mesmo que ele não tenha condições de pagar a você aquilo. Então, perdão, grosso modo, é isto aí. Mas também, segundo o texto de Mateus 18, perdão, vamos falar juntos? Vamos lá? Primeiro ponto aí. Perdão é o cancelamento de uma dívida. É isso que a parábola do credor incompassivo nos mostra. E a metáfora do cancelamento de uma dívida, ela define claramente a natureza do perdão. Na parábola, aquele rei misericordioso absorveu. Não é absolveu, não, é absorveu mesmo. Porque absolver é perdoar, né? Mas absorver é você tomar para si. Então ele absorveu a dívida impagável. Quando você perdoa alguém, você faz uma escolha de absolver o pecador e absorver os custos pessoalmente. Você decide não fazer com que o ofensor pague pela ofensa. Isto é perdão. Então, nesse sentido, podemos dizer, em segundo lugar, dentro do mesmo conceito, que o perdão, o ato de perdoar, se constitui uma promessa. Timothy Lane e Paul Tripp, que escreveram Relacionamentos, Confusão, uma confusão que vale a pena, eles observam o seguinte, que ao abrir mão do seu direito de arrecadar o que é seu em razão do dano sofrido, você faz pelo menos 3 promessas. Presta atenção, perdão se constitui uma promessa. Na verdade, você faz 3 promessas básicas. Primeiro, quando você perdoa, você promete que não fará uso da dívida como instrumento de manipulação emocional. Mas eu não esqueci aquilo que você fez. Eu não esqueci.
Vou contar uma história que no passado, a gente contava rindo, mas ela era cruel. Contava rindo porque quando eu era moleque, ela aconteceu quando eu era moleque. Nós brincávamos na vizinhança e tínhamos um amigo, um colega de brincadeira ali da vizinhança, que acidentalmente matou o irmão. Ele brincando lá com uma espingarda do pai, alguma coisa desse tipo. Ele matou acidentalmente o irmão. E foi uma tragédia. E o tempo se passou e numa determinada tarde que estávamos brincando, aconteceu uma briga entre dois moleques. E um dos moleques que brigou era esse que tinha matado o irmão. E ele ganhou a briga. Ele bateu no outro. Eram meninos, não foi nenhuma machucadura grande, também não estou justificando a briga, mas se engalfinharam lá no chão. E aí o menino que se perdeu, se levantou, se limpou, falou assim, mas eu não sou assassino, eu não matei meu irmão. Acabou. Ele ganhou a briga, o outro menino começou a chorar. E todos os outros se juntaram àquele menino e disse, não, mas foi acidente. Não, é isso mesmo, eu sou um assassino. Irmãos, essa é uma história que mostra o quão cruel pode ser o nosso coração. Estou falando de meninos de 10 anos, 9 anos. E a gente faz isso. A gente lembra até coisas que o outro já pediu perdão. E ao fazer isso, nós somos cruéis, porque ele já pediu perdão, a gente já disse que perdoou, mas a gente às vezes faz uso da dívida como um instrumento de manipulação emocional. Isto é, a gente lembra o ofensor toda hora daquilo que ele fez com o fim de controlá-lo. Veja, não é que você não possa falar sobre o que aconteceu, não é que você não possa lidar com a ofensa, ou tenha que lidar com a ofensa de forma redentora, mas você não usa isso para tornar o seu ofensor um refém das suas mágoas. E, irmãos, a gente usa até frase-chave para isso. Eu sei que eu sou assim, porque você sempre diz isso, né? Eu sou isso mesmo. Você já disse isso várias vezes. Às vezes a pessoa nem lembra mais o que falou. Então, você torna o outro refém das suas mágoas. A segunda promessa que você vai fazer é que você não falará da ofensa para outros com o intuito de difamar o ofensor. Se eu perdoei, eu não vou falar para outros. É claro que isso não significa que você não possa buscar ajuda e o conselho de outros para lidar com a situação. Significa, porém, que você não vai usar esse pretexto. Você não vai usar esse pretexto para fazer fofoca, né, da pessoa e gerar intrigas. Terceiro, você promete que você não ficará remoendo a ofensa. E essa é uma das tentações mais comuns. E é por isso que a gente acaba usando a dívida como instrumento de manipulação. Você perdoou, talvez daqui a alguns anos, depois de esquecido, de repente o teu coração lembra aquilo. E o que é que eu vou fazer, pastor? Você remoe, você ecoa aquele pensamento, vem toda hora no seu coração e você ecoa aquilo. Quando alguém peca contra você, um dos seus maiores desafios é não reviver a ofensa continuamente, uma e outra vez na sua mente. É isso que você precisa fazer, continuamente. Porque isso traz sofrimento para você e traz sofrimento para o outro. Um autor diz, ao falhar em perdoar, você quebra essas 3 promessas. Na verdade, os mesmos autores que eu citei. Em vez de cancelar a dívida, você não permite que nem o ofensor, nem terceiros, nem você mesmo se esqueçam da dívida. O seu desejo de fazer a pessoa pagar por aquilo que ela fez pesa mais do que o desejo de perdoá-la. Então, perdoar é um compromisso. Perdoar é o cancelamento de uma dívida. Terceiro, perdoar é dispor-se à reconciliação. Veja, é preciso que se diga o seguinte, nem sempre o ato de perdoar vai restaurar o relacionamento. Por exemplo, quando a pessoa a ser perdoada não reconhece o erro. Especialmente o caso daqueles que nos perseguem por causa da nossa fé.
um pai ranzinza, que você já se separou dele porque casou, mas com quem você teve relacionamento bem complicado, e ele nunca reconheceu alguma pessoa desse tipo. Pode ser que você perdoe, mas não haja reconciliação, mas não foi por sua causa. Quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Certo? Mas você tem que se dispor à reconciliação, de tal maneira que se o outro se abre para a reconciliação, você está pronto para se reconciliar. Ok? E, em quarto lugar, perdoar é um evento, mas é também um processo. Perdoar é um evento, mas também é um processo. Lane e Tripp falam isto no seu livro. É daí que eu estou tirando todas esses pontos aí do conceito de perdoar. Então, o perdão não é um evento que passa a fazer parte do passado. É algo que precisamos continuar a praticar, mesmo com uma ofensa que já havíamos perdoado. Presta atenção. Há ofensas que você já havia perdoado e o seu coração traz à tona isso. E muitas vezes demora para sair, mas isso, você não depende disso para perdoar. Depois que você perdoa, é um problema entre você e Deus, você e o seu coração. O seu trabalho agora é calar a sua alma, não fazer eco a ela. E fazer o outro pagar. Então, nesse sentido, é um processo. Você precisa continuar a praticar, mesmo com a ofensa que você já havia perdoado. E você precisa estar atento para não desenvolver rancor no futuro. Você precisa continuar praticando perdão cada vez que você vê ou pensa na pessoa. Porque perdoar, é um processo. Ok? Então, em suma, meus irmãos, eu já concluo aqui, porque nós teremos a próxima parte amanhã. Em suma, o que nós podemos lembrar é que perdoar é uma decisão da vontade. Perdoar não é algo dos sentimentos, entenda isso. Eu não perdoei. Você, quando diz eu não consegui perdoar, você está falando de sentimentos. Perdoar não é um sentimento. Ok? Perdoar é um comprometimento. Perdoar é um ato da vontade. O sentimento, você briga com ele e vai ter um momento que ele vai se acomodar àquilo que você decidiu. Pelo poder de Deus e a sua graça. Perdoar é um ato que envolve toda a pessoa, toda a personalidade. E, em resumo, perdoar se resume em 3 ações concretas. Não causar dano ao ofensor. Segundo, não compartilhar a questão com outros, infamando o ofensor. E terceiro, não remoer a ofensa. Pastor, e se vier à tona, mande a sua alma se calar. Traga à memória a palavra de Deus. Perdoai-vos mutuamente. O Senhor Jesus, o Senhor Deus fala na sua palavra, perdoai-vos. Ele diz, olha, antes sede uns para com os outros, voltando ao nosso texto, benignos e compassivos, perdoando-vos mutuamente, ou perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E eu quero então concluir, voltando para o nosso texto. A base do seu perdão, o fundamento, a motivação do seu perdão, o parâmetro, não são as ações do outro. O parâmetro não é como as pessoas te tratam. Eu perdoo, mas ninguém me perdoa. Esses não são os seus parâmetros. O seu parâmetro é como Deus em Cristo vos perdoou. E como foi que Deus em Cristo nos perdoou? Ele nos perdoou completamente.
A doutrina da justificação nos ensina que em Cristo Jesus e pelo seu sacrifício expiatório e propiciatório, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram perdoados. E quando nós fazemos confissão no culto, é um ato cerimonial para nos lembrar que somos pecadores, para nos incitar à santificação e para nos lembrar continuamente do Evangelho da Graça. Então, esse é o parâmetro. Deus te perdoou. E Ele te perdoou em Cristo. Segundo lugar, o perdão de Deus foi um perdão que exigiu sacrifício de um substituto. O perdão é um ato sacrificial. Envolve dor, envolve angústia, pode envolver tristeza. Envolve sofrer o dano. Porque ele é um ato sacrificial de amor. É uma das mais profundas expressões de amor, de graça. A palavra grega para graça é charis. Sabe qual é a palavra grega para perdão? Perdoar. Charizomai. Essa terminação zomai é verbal. Charis é a palavra. Perdoar é charizomai. Significa conceder graça. Graça. Então perdoar é um ato de graça. Não é algo que o outro merece, senão não seria graça. É um ato também sacrificial. Mas é um ato, de novo, de culto a Deus. A quem devemos imitar? Não ao outro, fazendo o que o outro me fez, como ele me fez a mim, eu lhe farei a ele. A quem devemos imitar? Ah, pastor, perfeito só Jesus. Pois é, mas a Bíblia manda você imitar ele. Mas não é só ao pai que nós devemos imitar, ao filho, ao pai também. Porque olha o que ele diz, vamos ler juntos os versos 1 e 2, já terminando, vamos lá. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós somos filhos amados, olha que maravilha. O Senhor Deus nos ama, por isso Ele tolera as nossas manias, Ele tolera os nossos pecados, embora já falamos que Ele disciplina, mas Ele tolera as nossas chatices. Ele é santo, puro e perfeito. E Ele aceita conviver com o povo pecador como nós. E Ele diz, imitem o seu Pai. Ele é um Pai amoroso e perdoador. E vocês todos os dias, quantas coisas você já se comprometeu diante de Deus e Deus já sabia que você não ia cumprir, você não cumpriu, você quebrou, você caiu. Com a cara mais lavada você voltou lá. E Deus perdoou. Ele continua chamando você de filho. Esse é o parâmetro. Então, vamos curvar nossa cabeça, queridos. E vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça. Dê um mergulho na sua alma. E, queridos, essas mensagens, essas palestras não podem ser teóricas. Quero que você reflita um pouco. Há alguém, meu irmão, minha irmã, na sua vida, seja no contexto da igreja, no contexto da família, no contexto da sua vizinhança, a quem você ainda não perdoou, ou não declarou perdão? Há alguém? Há alguém que contra quem você carrega uma mágoa no seu coração? Se o Espírito de Deus está lembrando essa pessoa, é porque você precisa perdoar. E, irmão, faça isso. Primeiro, porque você ama a Deus. Você ama Cristo.
E Cristo fez isso por você. E você está demonstrando Cristo. Você está manifestando graça. Mas perdoe também, querido, meu querido, minha querida. Porque se você não fizer isso, o Pai também fará do mesmo jeito que você faz. E se você precisa se reconciliar, na primeira oportunidade, procure a pessoa. E reconcilie-se com ela. Talvez seja o caso de uma pessoa ímpia, que não vai necessariamente ligar para isso, mas você precisa, e nós vamos tratar amanhã como fazer nesse caso, mas você precisa perdoar. Você precisa declarar o perdão. Às vezes a gente até diz, não, eu já perdoei, pastor, mas eu não falei nada. Mas na hora que a pessoa pediu, você não perdoou. Então você tem que falar, você tem que declarar o perdão. Ele tem que ser declarado. Aliás, eu quero fazer uma correção. Não existe negócio de liberar perdão. Você não libera nada. É declarar o perdão. Então, eu quero rogar a você que trate. Porque essa mágoa que está no teu coração, ela é um empecilho, ela é um veneno. Ela vai corroer a tua alma. E vai trazer muitas dores, não só para você, como para aqueles que estão ao redor. Além do que, ela vai entristecer o Espírito Santo, no qual você foi selado para o dia da redenção. Perdoe, querido. Você já entendeu o que é o perdão. Amanhã nós continuaremos falando sobre isso, mas eu quero que você reflita sobre isso. Tu és bem-vindo aqui.